Olá, vamos para o novo blog do editor, novo vídeo. Dessa vez vamos abordar também duas edições, março e abril de 95. Comentando grandes resultados do Brasil no exterior. Também a evolução das maratonas, principalmente em Nova York e Boston, que já sobressaíam. E também a cobertura das corridas brasileiras muito interessantes, como a Supermaratona de Rio Grande. E o sucesso da ida. Muitos brasileiros estavam indo para o exterior, não só a elite, mas também os amadores. Tá bom? Vamos começar? Bom, a edição de março de 95 traz na capa um dos atletas de elite nosso, que é o Eduardo Nascimento, da equipe funilense, que é a principal equipe de provas de pista e campo e também de rua. Vanderlei Cordeiro corria lá, o Iser bem, né? E, então eles tinham um grande sucesso. No caso, o Eduardo Nascimento vai a Tóquio, correu a meia de Tóquio e ganha a prova com um recorde sul-americano, 1:00:45, que é o recorde do ano anterior do Ronaldo Acosta. Lembra que a gente comentou? 1:00:54. Bom, ele vai e vira o recordista sul-americano de maratona. Então, quer dizer, era de um brasileiro, o Ronaldo Acosta, e passa por ser do Eduardo Nascimento. Bom, um destaque no editorial é que a gente fazia críticas, né, então, às corridas, mas a gente começou a fazer também crítica aos corredores, no seguinte sentido. A gente começou a falar, olha pessoal, vamos começar, a revista vai começar a definir que se cobre inscrição. Isso é uma coisa que vai um bom tempo a gente faz isso. Alguns corredores não entendiam, como assim, você vai defender que se cobre inscrição? Sim, porque quase nenhuma corrida cobrava, era tudo de graça. E, consequentemente, os organizadores não tinham responsabilidade nenhuma. Aquela famosa, você pagou alguma coisa? Então não perturba, tá? Não tem água mesmo, o trânsito não é controlado, ambulância, o que é ambulância? Eu não sei, banheiro, para que banheiro e tal? Então, não se cobrava nada e não se oferecia nada. Mas sempre com aquela história que eu contei em outros vídeos, premiação para a elite sagrada. Sempre tinha. Às vezes nem é uma grande coisa, mas tinha premiação. Mas o resto, no atendimento aos outros 99%, não havia nada. A revista de março, então, de 95, ela traz a capítulo 3 da seção Memórias, do Ailton Ferreira, Memória, que eu também queria falar que a gente no Brasil não cultiva muito essa coisa de o fulano, a gente pouco conhece a nossa história, né? Então não se tem muitas lembranças, não se cultiva como os argentinos fazem isso. Bom, americano nem se fala, é um exagero até. Mas então o objetivo dessa sessão que o Ailton criou, como sugestão minha, não me lembro, ela fala assim, olha, nós estamos em 95, mas já tem corrida há 25 anos aqui, não, até mais, né? Mas enfim, aí resolveu, desde que ele conheceu, passou a correr, o Ailton teria hoje uns 85 anos, eu acredito, não me lembro, é um pouco mais velho que eu, mas já corria bem antes do que eu começar a correr. Então ele começa a apresentar, e já nessa página aparece o famoso Bill Rodgers, né? Que vai ganhar 4 vezes a Maratona Nova York, 4 vezes a Maratona de Boston. Sim, na época não tinha africano, aquela coisa que a gente já fala sempre. Bom, aí, então estamos o ranking, continua tendo ranking todo mês. E eu queria destacar aqui também que a gente abriu uma sessão para que às vezes algum corredor fala, puxa, como é que eu faço para ter minha foto na revista? Eu falava, bom, é fácil, é só você ganhar a São Silvestre, por exemplo, ou a outra corrida importante que eu ponho você na capa, ou ao menos lá dentro, tá? A pessoa, bom, compreendiam. Mas aí eu abri uma sessão e foi também isso aí, não sempre, que é uma sessão onde eu pedia para o pessoal, foto sua não dá, mas junte os seus amigos, é comum equipes
equipes da cidade tal, da fábrica Y, não era bem equipes de treinadores, como hoje é o que mais tem. Era mais equipes assim, amadoras, lógico, e que se formavam, então faziam um uniformezinho e vinham participar. Então a gente manda um textinho, tal. Para quê? Para que a gente tivesse uma estimulada nessa participação coletiva, que sempre foi legal. Aqui é uma página com... Eu me lembro que eu fui a Campos do Jordão, onde a equipe fluminense de fundistas treinava, porque a altitude, tal. Aí passei um dia lá com eles conversando. Aqui vocês têm foto do Vanderlei Cordeiro, Luiz Erbem, o Eduardo Nascimento e outros atletas que moravam numa república, lá em Campos do Jordão. Aí a gente tem, como eu falei, a sessão de história, de memória do Ayrton. Eu queria só destacar que ele fala do Bill Roger. Uma coisa que é interessante é que em 75 o Bill Roger ganhou em Boston. E a Catherine Switzer, sabe aquela que retirava na marra na maratona de Boston de 67, né? Que era proibido mulher correr. Então ela se inscreveu só com K. Switzer. Bom, ela em 67 aconteceu isso, aquela famosa foto sendo puxada e tal. Em 75 ela foi segunda colocada em Boston. Aliás, eu a conheci quando eu fui a Boston, assim de passagem, tudo bem e tal. Que ela participou quando eu fui, que eu fiz 70 anos, 4 anos, e ela também estava correndo, porque ela é uma pessoa conhecidíssima, é uma treinadora também, tem uma equipe, acho que talvez só de mulheres, deve ser só de mulheres. E o que é curioso também, eu nem tinha muita consciência. Eu sei que Boston, a gente fala Boston é uma maratona centenária, mais antiga, tá? A primeira edição de Boston foi em 1897. Aí, tanto então, precisou o quê? 87, até 67 não corria mulher. Só a partir daí começou por 70 anos, São Silvestre não deu nada, nem essa ocupação dava medalha. Por 70 anos, Boston não permitia a mulher participar. E também nós estamos falando, o Ayrton está falando nessa sessão memória, os anos 75 e 76. E ele comenta que em 76 é o ano que o Fred Lebo, que a gente comentou em um vídeo anterior, que é o organizador da maratona de Nova York, ele conseguiu tirar a prova de dentro do Central Park, 4 voltas, 5 voltas, sei lá, e falou, agora vamos fazer os 5 distritos, sair lá, pegar a ponte e vir vindo para cá. Aí o pessoal se anima. Então, daqueles 300, 400 pessoas que corriam Nova York, explodiu as inscrições em função 2.000 inscritos, para ter uma ideia. Acho que aí já começa a superar Boston ou empatar com Boston e vai em frente. Então, isso é 76, quando a maratona de Nova York, então, viva a maratona de Nova York de verdade. E também em 75, isso é coisa o Ayrton comentando na sessão, em 75 é a primeira vez que mulher, já que o tema é esse, entra na São Silvestre. 9 participaram, 9 tiveram coragem de participar. Atenção, agora a mulher pode participar, mas apareceu 9. Por quê? Ela precisa ser muito corajosa, é uma zona, bagunça, tal. E foi assim durante um bom tempo. A Rosa Mota, 2, 3 anos depois, quando largava com os homens, meio, tudo junto, foi derrubada, não sabe intencionalmente ou não, tal. E outra coisa que o Ayrton lembra é que haviam corridas preliminares, seletivas para São Silvestre. Então, se você queria, a elite era aqueles 20, 30 pessoas, melhores brasileiros, e boa parte de corredores do exterior. E você tinha um subgrupo, o pelotão logo em seguida, que eram 200, 300 pessoas, que eram selecionados das seletivas. Selecionados da seletiva é bom, hein? Em vários lugares, principalmente em São Paulo. Ok? Edição de março. Agora vamos para a edição de abril. A edição de abril tem umas capas mais legais que a gente teve. E a foto é minha. Poxa, que legal. Desculpe, é que eu não sabia. Essa foto eu achei muito legal. É da Supermaratona de Rio Grande. 50 quilômetros que eu fui correr 1 ou 2 anos depois, eu corri lá também. A prova é legal. A história é assim. Vamos lá. A prova é assim, eu recebo uma carta
do Roja, eu não sei, me lembro bem da pessoa, do Rio Grande, falando, a gente fez uma corrida aqui, saímos nós, uns 10 pessoas. Rio Grande foi a primeira capital gaúcha, né? É uma cidade histórica. E ao lado tem um balneário. Um balneário porque é um lugar de paz. A praia tem a famosa Praia do Cassino, a maior prova em extensão do mundo, em extensão contínua. E a prova, então Balneário Cassino porque em Rio Grande mesmo não se vai à praia, é um porto. E o balneário fica a 40 km, 35, 40 km dali. E é um clássico, um balneário de muitos anos. No final do 19 eu já estava lá, eu acho. Aí a prova, então, a gente saiu do Balneário Cassino, veio até Rio Grande pela estrada, entramos pela cidade e voltamos à praia. No cantinho daquela tal Praia do Cassino. E lá a gente pegou mais 8 quilômetros e deu 50. Eu falei, poxa, que legal. Então você tem uma prova de 50, não existia prova. Tinha tido 50 quilômetros, não 100 quilômetros aqui de São Paulo, extra maratona. Mas uma maratona de 50, eu achei o máximo. Quer dizer, uma maratona, depois de 42, você pegava os últimos 8 para correr na areia dura da praia. Uma praia bem larga, não tinha nenhum problema. Eu falei, pô, essa prova é muito legal, vale a pena. E a gente começou a divulgar. E divulgamos então para essa edição que acontecia em fevereiro. A gente passou a divulgar, então aqueles 10 ou 12 amigos que correram a prova de Rio Grande se transformaram em uma centena em função da divulgação na revista. Eu vou voltar lá, mas na sequência eu só quero dizer que nós continuávamos sempre tendo matérias de nutrição, de saúde, né? Como essa aqui do Marino Catalini, falando sobre emagrecimento. Emagrecer correndo é um bom caminho, né? Mas precisa tomar cuidado para não ficar magro demais, ficar fraquinho, tal. Bom, aí a gente chega então na cobertura de Rio Grande, que eu não corri, eu fiz a foto da capa, linda. E a prova é muito legal mesmo, a cidade é interessante, pela a praia enorme, gostosa e tal. E a prova é legal, só que cheia de falhas, é muito simples ainda a estrutura. Aqui não tinha hidratante, volta de 50 km, tinha uma água, as placas de quilômetro eram em algum lugar, assim, não rígido. Enfim, também médico, tinha lá uma ambulância para dizer que tinha, e os 50 km também não eram medidos, até que na praia também é um pouco difícil medir. Mas ele apresentou, e a partir daí, a Supermaratona de Rio Grande todo ano tem 200, 300 participantes que vão em busca. Ela tem o inconveniente de ser em fevereiro, geralmente, que é meio quente, e então não é muito legal. Aqui a gente comenta novamente a usina Estera, é uma das provas clássicas, né, que a gente comentou, que foi capa da edição no final do ano passado, no meio de 94, né? Onde a elite toda aparecia lá porque era a corrida mais interessante. Aqui a gente apresenta também um assinante de Franca que foi um dos sorteados com acompanhante, tudo pago, hotel e passagem. Eu ficava muito simples. Eu me lembro que eu telefonei para ele umas 7 horas da noite. Nós fizemos um sorteio, não me lembro bem como é que era o sorteio. Acho que era pela Loteria Federal, o número do assinante, era tudo muito certinho. Aí eu liguei para ele umas 7 da noite, falei, tudo bem, acho que é um mecânico. Você está sentado? Eu falei, tô, porque, senhor Tomás, tudo bem, eu te conheci, tudo bem, liga lá. Cara, você foi sorteado para Nova York com acompanhante, hotel e passagem. O cara ficou louco, pô. Só que ele nunca tinha ido, não tinha nem passaporte. Na chegada no aeroporto, ele não conseguiu passar na aduana, se atrapalhou todo e o guarda não deixou eu interferir. Foi uma mão de obra. Ele não falava nada inglês, sabe aquela coisa. E aí eu dei uma mão lá para ele, umas dicas, tal, para ele se virar. O Derek Marcos, que a gente já comentou várias vezes aqui, que foi um dos nossos braços direitos, ele tinha aquela sessão fixa de correndo pelo mundo, porque a gente não era tão simples ter notícias sobre o exterior, o que estava acontecendo de bom ou de ruim, porque não se tinha muita informação da corrida. Aí, também uma coisa interessante que o Ayrton comenta, nós estamos falando de memória da sessão dele, que surgiu no Rio, em 78, uma revista chamada A Corrida, que eu cheguei a conhecer alguns anos depois que eu lancei a Contra o Relógio.
mas não durou um ano. É uma corrida, uma revista fininha, muito focada no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro acontecia uma maratona e era uma prova muito interessante. E ela comenta, nós estávamos falando da memória que o Ailton apresenta, que a São Silvestre de 78 teve 471 corredores concluintes. Eu achava até que é mais, né? Nós temos 78, mas eram 500 pessoas que participavam. E a melhor brasileira, não foi a campeã, ela foi a Leonora Mendonça, que tinha a ver com essa revista, A Corrida. E a Eliana Reinert, hoje ainda corre e é treinadora aqui na capital paulista. Bom, e em 78, ele continua crescendo muito pouquinho a São Silvestre. Em 1978, terminaram 551 pessoas. E 25 eram mulheres, tá bom? Muito bem, espero que estejam gostando do blog do editor. E vamos para a próxima. Mandem e-mail. Um abraço.